Rafael, sou trabalhador da casa e agradeço a presença de todos neste momento. E para dar início à nossa palestra, eu peço que façamos uma pequena oração. Senhor, de infinito amor e bondade, te agradecemos por este momento que estamos reunidos no teu nome e te pedimos, Senhor, para que nos intuas naquelas palavras que vamos proferir agora, para que todos possam, de alguma forma, se sentirem melhores com tudo aquilo que será falado aqui. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então, certo. Gratidão. Gratidão é um sentimento, na verdade, né, que todos nós temos de uma forma ou de outra, né? Porém, o que realmente a gente tem, né? Quando nós vemos um copo assim, na sua grande maioria das vezes, nós vemos o copo meio vazio e não meio cheio, né? A gente tem uma tendência, e o humano tem essa tendência, de falar daquilo que lhe falta. Aquilo que ele já tem, já tem. É engraçado porque aquilo que tem e dali a pouco lhe falta, aí ele sente. E em momento algum, ele agradece por aquilo que tem. E dessa forma, ele vive sempre atordoado, infeliz, porque sempre falta algo. Ele não consegue ser feliz com aquilo que tem. Nós vivemos em uma sociedade ansiosa, hiperconectada e internamente solitária. Nós sempre estamos conectados com tudo, mas cada vez estamos mais sós. E isso nos traz uma insatisfação crônica. No conceito espírita de gratidão, a gratidão vai muito além do muito obrigado. Isso só vai da boca para fora. Isso quando a gente diz muito obrigado, ou quando alguém nos diz muito obrigado, porque muitas vezes nem isso faz, né? É bem verdade que a gratidão, o agradecimento, não necessariamente tem que ser verbalizado. Tem muitas pessoas que te agradecem te cuidando, fazendo um carinho, uma mãe fazendo um bolo, né? Então, pelo visto a senhora faz bolo para ela. Então, são formas de agradecimento, né? Vejam vocês, um dia aqui eu fiz um exercício com um grupo que nós temos aos sábados, e eu disse para eles, e até gostaria talvez de que vocês fizessem da mesma forma, tá? Por alguns segundos, por favor, fechem os olhos. E agora que vocês estão de olhos fechados, imaginem vocês
precisando ir ao banheiro, o que seria necessário para vocês irem ao banheiro? Seria simples? Ou vocês teriam que, eu não sei como sair daqui, eu vou precisar de ajuda? Pode abrir os olhos novamente. Nesse momento, vocês percebem a grandeza que é nós podermos enxergar? E o que nós fazemos? Por acaso, nas preces que nós fazemos, nós agradecemos a Deus pela visão? Nós agradecemos a Ele pelos braços que temos, pelas pernas que temos, pessoal, pelo tempo que temos. Quantas pessoas neste momento estão pedindo a Deus que dá mais um minuto para eu ficar com, esperar que Ele chegue antes de eu ir. Me dá mais um minuto. E nós desprezamos muitas vezes esse minuto fazendo o quê? Num celular, olhando bobagem. Quantas pessoas neste momento gostariam de ter as pernas que nós temos para simplesmente levantar e conseguir andar? E nós que temos isso, por já termos, nós nascemos assim, então, né? Parece que não há necessidade de agradecer. Na verdade, a gratidão é um amadurecimento psicológico. É graças à gratidão que eu vou me livrar de uma série de problemas. Vou me livrar da ansiedade, vou me livrar da própria infelicidade. É com a gratidão que eu vou saber qual nível de consciência, quais as esferas que eu vou estar em contato, com quem eu vou estar em contato. Eu imagino que vocês conheçam pessoas que não são gratas. Como é que está a vida dessa pessoa? Com quem ela se relaciona? Quem está no seu entorno? Meus irmãos, tudo é energia. E é justamente através da gratidão que a nossa energia se purifica, que a nossa energia melhora e o nosso entorno vai se melhorando. Não é à toa que hoje nós estamos aqui. É por uma série de decisões que nós viemos tomando e que vão nos trazendo cada vez mais perto, nos juntando. Para quê? Para nos ajudarmos. Porque essa gratidão faz isso com a gente. A gratidão é a assinatura de Deus no coração. Somente quem começa a despertar da ilusão do egoísmo consegue enxergar a tapeçaria de bênção que envolve a existência diária.
É no momento em que eu paro de ser egoísta que eu começo a cada vez ser mais grato. Ou cada vez que eu sou mais grato, eu deixo de ser egoísta. O ego já não me comanda. Eu já vejo isso como amar ao próximo, como a ti mesmo. E é nesse momento que eu vou cada vez mais ajudando e agradecendo. A gratidão funciona como uma ponte que liberta a mente das neuroses cotidianas. A gratidão é um recurso terapêutico eficaz contra a depressão, a ansiedade, o ressentimento. E a pessoa grata altera a sua química, a química cerebral e a sua vibração, atraindo o bem e gerando a autopacificação. Eu sendo grato, eu sou mais calmo. A paz interna toma conta de mim. Mas a gratidão, dizem os estudiosos, tem 2 níveis. O primeiro nível, a gratidão primária, é aquela que a gente vê que é mais comum entre nós, né? Em que nós agradecemos por aquilo, pelos benefícios que nós temos. E isso, como se diz, é o mínimo. É o mínimo que a gente pode fazer, agradecer por aquilo que a gente está recebendo, aquilo que está recebendo de bom. Agora, a gratidão, ela fica madura no momento em que eu começo a agradecer pelas dificuldades. Começo a agradecer pelos não da vida. Começo a entender que aqueles não que a vida me dá não são para atrapalhar a minha vida, de forma alguma. É para educar a minha alma. É porque justamente através desses não, alguma coisa eu vou aprendendo. E esses nãos que fazem com que eu estude mais, pare de fazer bobagem. São essas pedras no caminho, são aquelas pessoas que se dizem meus inimigos, que fazem com que eu me perceba e eu pare de pensar que eu sou a última bolachinha do pacote. Então, é isso que faz com que, no momento em que eu começo a fazer isto, tá? Aí eu estou tendo uma gratidão madura. A gratidão tem... Eu posso agradecer, inclusive, pela minha existência. Quem de nós, quando acorda, agradece pelo ar nos pulmões, pelas células que estão funcionando direitinho, pelo dom da reencarnação. Hoje, nós aqui, provavelmente nós não pensamos nisso aí. Mas, pessoal, muitas vezes nós estamos num hospital, doentes, ou acompanhando alguém que está doente.
nós agradecemos por cada respiração a mais. Nós agradecemos porque a pessoa foi aos pés. Incrível. Coisas que hoje, no dia a dia, nós não damos importância, mas ali, nossa, ele estava nessa situação, olha só, conseguiu respirar sem aparelhos. Ele está conseguindo respirar, o ar está entrando nos pulmões, as células estão se renovando, as células, ele está conseguindo sair dessa, meu Deus. Obrigado, Senhor. Mas quando é que nós fazemos isso? Quando a coisa aperta, né? Por que não fazer isso sempre? Percebermos isso. Provavelmente porque a gente não percebe mesmo, né? Nenhum de nós constrói nada sozinho. Vocês entendem que para vocês estarem aqui, vocês e eu, né, também, para nós estarmos aqui neste momento, só depende de nós? Espera aí. Quem foi que fez esse casaco para ti? Foi tu mesmo? Quem é que colocou essa lâmpada ali? Quem é que instalou essa televisão aqui para nós, o ar-condicionado? Quem foi que fez a pintura? Fomos nós? Ah não, eu fiz tudo. Tá? Eu sou autossuficiente. De onde que tu é autossuficiente? Nós não somos autossuficientes. Nós somos uma pecinha, uma engrenagemzinha muito pequena no todo. Muito necessária. Mas nós não somos a última bolachinha do pacote. Nós não somos autossuficientes. E à medida que nós conseguimos entender essa rede que existe para que nós possamos sobreviver, nesse momento a gente começa a ser grato. Porque a gente dependemos do lixeiro. Na história tem a primeira greve da história foi realizada pelos lixeiros de Roma. Eles pararam de trabalhar, as ruas encheram de lixo e... Ah, é? Ah, então é assim. Ah, vocês não precisam da gente? Legal, parei. Então, pessoas que nós nem imaginamos que nós precisamos dela, sim, precisamos. E precisamos um dos outros, porque assim como nós precisamos deles, eles precisam de nós. O que quer dizer isso? Somos parceiros? Somos irmãos? É um dando a mão para o outro. Nós vamos ver agora a gratidão expressada nos livros do Pentateuco, em que não necessariamente é colocado com a palavra gratidão, tá? Mas ela é expressa em cada um dos livros, né? Onde ela vai aparecer. Então, no livro dos Espíritos, na questão 621,
nos diz que a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. E ser grato é reconhecer a lei de justiça, de amor e de caridade. Que para quem já estudou as leis morais, sabe que a lei de justiça, amor e caridade, tá? São esses três que andam juntos, que não tem como ter justiça sem amor e sem caridade. Tá? Nós também temos no Livro dos Espíritos a questão 886, em que define caridade. E a verdadeira caridade para Jesus é benevolência para com todos. Vocês entendem benevolência? Eu sempre tive dificuldade nessas palavras, mas benevolência quer dizer boa vontade para com todos, fazer sem esperar, ajudar com agrado. Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Indulgência para com as imperfeições é aceitar as imperfeições. Porque, levante a mão, por favor, quem é perfeito aqui? Nenhum de nós é perfeito. E se nós não somos perfeitos, é porque nós erramos. E se nós erramos, por que o meu irmão não pode errar? O que acontece quando eu erro? Eu gostaria que as pessoas entendessem. Poxa, né? Me faltou conhecimento, me faltou... Eu errei. O que vocês acham que a outra pessoa gostaria? Exatamente a mesma coisa, que fosse entendido o erro dele. As pessoas sempre fazem o seu melhor. Ninguém está aqui para não fazer o seu melhor. Todos nós queremos o melhor. Pode ser que não seja o jeito certo, mas é o meu melhor. Era isso que eu podia fazer, era isso que eu sabia fazer. Ao entender que existem provas e expiações, e entender a causa das aflições pelas quais nós passamos, pelos não da vida que estão acontecendo, que são para nos educar. No momento em que eu passo a entender isso, eu sou grato. Eu paro de sofrer. Eu paro de me revelar contra. Por quê? Aquilo ali é para o meu bem. Quantos de nós levamos o filho para vacinar e ele chora? E dói. Por vezes dói. Mas é para o bem dele. É uma dor necessária. O pai pensa a mesma coisa conosco. É uma dor necessária. Tu vais crescer com isso. Não vamos muito mais, muito além. Não sei se agora, tá, pessoal? Mas na minha época, e agora já estou dizendo isso, né? Na minha
começar a escrever, a dor, a mão doía, o dedo ia doendo, porque o lápis ali estava doendo, sabe? Nossa, para fazer as letras era aquele sacrifício. Mas não era para dali a pouco, opa, agora eu sei escrever. Já passou, olha só, agora eu já consigo escrever um texto inteiro, quando antes eu simplesmente estava desenhando letras. É uma questão de tempo. Tudo para nós é uma questão de tempo. No início dói, mas a gente vai indo e a coisa vai se ajeitando. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, nós vamos ver a gratidão de quem recebe e a humildade, aliás, desculpe, a gratidão de quem dá, né? E a humildade daquele que recebe. A gratidão daquele que recebe, a gratidão de quem recebe e a humildade de quem dá. Kardec nos lembra que não devemos fazer o bem esperando gratidão. O bem por si só já é o bem. Eu não preciso da gratidão para que ele se complete, para que aquilo seja o bem. É simplesmente o fato de eu fazê-lo já é o bem. Eu não preciso do outro. Para quem recebe, ser grato é um dever da alma, e esse dever cura o orgulho. Porque realmente, no momento em que tu está recebendo com gratidão, está baixando tua bola, ou seja, teu orgulho de certa forma está subindo. Nós temos também no capítulo 27, Pedi e obtereis, onde nos diz que o costume humano de usar a oração apenas para pedir, esquecendo-se de agradecer. A gratidão na prece eleva o pensamento e nos aproxima dos espíritos protetores. Na oração, nós temos 3 tipos de orações. Aquela oração para pedir, a oração para agradecer e a oração para louvar. Normalmente a gente fica, Pai, eu preciso disso, preciso daquilo. Ajuda aqui, ajuda ali, ajuda lá. E não assim, poxa, obrigado por colocar essas pessoas que eu necessito no meu caminho. Obrigado pelas oportunidades que eu estou tendo de evoluir, de aprender um pouquinho mais, para, dessa forma, trilhar o caminho do bem, me tornar uma pessoa do bem, tornar os meus filhos pessoas do bem. Depois nós vamos ver o céu e o inferno na segunda parte, onde falam os espíritos felizes, onde eles encontram a paz e a luz, porque viveram na terra com gratidão e resignação ativa. Eles agradecem pelas dores que superaram,
pois compreendem que elas foram os instrumentos da sua libertação moral. Aquilo que nós estávamos justamente falando anteriormente. Depois nós vamos ver na Gênesis, no capítulo 2, a providência divina, onde compreender a perfeição das leis da natureza gera uma gratidão profunda pela existência. Existir, respirar e ter a oportunidade da reencarnação são concessões amorosas da providência. O que é termos a bênção da reencarnação? É nós termos a oportunidade de recomeçar, de reparar os erros passados e evoluir. Deus não nos relega ao inferno eterno. Ele nos diz assim, tenta de novo, tu vai conseguir. Pai, não deu, vai de novo. E assim nós vamos indo. A reencarnação é a maior das bênçãos que nós podemos ter. Depois nós vamos... Opa, eu estava aqui, está na Gênesis. Isso, sim. Nós vamos para o livro dos médiuns, no capítulo 29, nas reuniões mediúnicas, em que nós vemos que a mediunidade, como muitas vezes as pessoas pensam, não é um privilégio ou um dom divino para ostentação, mas um compromisso de resgate e serviço. O médium consciente agradece a oportunidade de servir como um instrumento de consolo, pois sabe que o maior beneficiado da caridade é quem a pratica. Mas assim como nós temos a gratidão, nós temos a ingratidão. E como nós vamos trabalhar com a ingratidão? Jesus, ele curou 10 leprosos e somente um veio agradecer. Voltou para agradecer. Por que a ingratidão machuca tanto? Porque ainda alimentamos a vaidade e o orgulho ao fazer o bem esperando o reconhecimento. Ele acredita que o mundo lhe deve algo. Então, nós muitas vezes ajudamos as pessoas, né? E a pessoa, a gente diz assim, não precisa agradecer. Mas se a pessoa não nos agradece, às vezes a gente fica, poxa, mas que mal agradecido. Jesus, mesmo aqueles 9 não vindo agradecer ele continuou curando, fazendo, trabalhando, porque para ele não era um agradecimento que era necessário. Ele estava por ele fazendo bem. Justamente, quando nós exigimos a gratidão do próximo, nós estamos agindo sob o comando do ego. Estamos sendo egoístas. Qual é que é, então, o antídoto para a ingratidão? Compreender a imaturidade espiritual do próximo. Saber que ele é imaturo, é por isso que ele não... Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E muitas vezes essas pessoas realmente
acham que são autossuficientes, que não precisam de ninguém e que eu não pedi nada. Por que eu vou? Ah, fez porque quis. Já deve ter acontecido com vocês, ou vocês devem ter visto algumas situações como essa, que muitas vezes a gente tira alguém da sarjeta e mesmo assim a pessoa, eu não pedi nada. Como transformar então a ingratidão, como nos transformarmos para que possamos melhorar? Como Jesus já disse, em tudo dai graça. E nós já vimos aqui, não somente para os benefícios, mas também para os não da vida. Então, eles nos aconselham a... E isto, pessoal, está num livro chamado Psicologia da Gratidão, escrito por Divaldo Franco e passado por Joana de Ângeles. Dedicar alguns minutos do dia exclusivamente para listar mentalmente motivos de gratidão. Vocês já conseguem agora pensar assim, o que eu posso agradecer? Eu já dei uma colinha para vocês, né? Porque eu consigo enxergar, porque eu consigo caminhar, porque eu tenho os braços, né? Segundo, ao surgir o impulso de reclamar de uma situação difícil, perguntar-se qual é a lição escondida nesta experiência? O que eu posso aprender com tudo isso? E depois, retribuir à vida o bem recebido, servindo aos semelhantes. Pessoal, a gratidão não altera necessariamente os fatos externos, mas transforma nossa percepção sobre eles. O mundo não muda, mas nós mudamos diante do mundo. Ser grato é viver na certeza que a providência divina atua em todos os momentos e de que a Terra é uma abençoada escola de reencarnação. A gratidão é a conquista da paz interna. Quando a alma aprende a agradecer por tudo o que vivencia, ela deixa de ser escrava das circunstâncias e se torna livre no amor de Deus. Se a gratidão fosse apenas uma palavra, acabaria nos lábios. Como é um estado da alma, transforma a vida. Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração. Eu convido vocês a exercitar a gratidão diária. Agradecer pelas facilidades, mas pelas oportunidades de crescimento. Agradecer pelo corpo físico, pelos afetos e pelos desafios que educam a alma. E agora, peço a vocês um minuto para fazermos oração de encerramento. Senhor nosso Deus, te somos gratos por esse momento que aqui passamos juntos e te pedimos clareza de pensamento para que, a partir de agora, possamos colocar em prática
tudo, estamos aqui aprendendo. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Nossos agradecimentos ao nosso irmão Gabriel pela exposição desta noite. E na próxima quarta-feira, nós teremos também